Eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10 e os versículos 36 a 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 36 a 43. O tema da nossa mensagem na manhã de hoje será a pregação cristocêntrica de Pedro. A pregação cristocêntrica, isto é, centrada em Cristo, de Pedro, do apóstolo Pedro. Se os irmãos encontraram o texto, vamos então lê-lo? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto e em seguida vamos meditar aqui nessa porção importante das Escrituras. Pai, nós louvamos, nós bendizemos, nós engrandecemos o seu nome, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, como por exemplo neste dia, neste domingo, de prestarmos ao Senhor o nosso culto e particularmente participarmos da ceia do Senhor em memória, celebrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz e aquilo que o Senhor continua a fazer por nós, intercedendo junto ao Pai, abençoando as nossas vidas, ó Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos agora, diante do texto lido, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha falar à nossa mente, que o Senhor venha nos instruir nos seus caminhos e venha nos ensinar, particularmente nesta manhã, a importância da centralidade de Jesus para o nosso culto, para a nossa vida, para a nossa pregação, para a nossa fé e assim por diante. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, que o Senhor seja verdadeiramente bem-vindo e exaltado nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Por favor, podem se assentar. Diante de algumas pregações tão antropocêntricas, que nós temos visto por aí nos dias de hoje, poder se deparar com uma pregação cristocêntrica como esta, pregada por Pedro na casa de Cornélio, eu diria que é um verdadeiro bálsamo para a nossa alma. Mas, meus irmãos, antes de nós tecermos alguns breves comentários sobre essa pregação cristocêntrica de Pedro, nós devemos apresentar, entendo eu, um brevíssimo resumo do contexto dessa passagem bíblica que nós lemos. Pedro, que era judeu, ele foi convidado a falar na casa de um sujeito chamado Cornélio, que era um não-judeu, que era um gentil. E esse convite feito por Cornélio para que Pedro lhe falasse, ele se deu a partir de uma visão que o próprio Cornélio teve, que Deus deu para Cornélio, e na qual Cornélio ele viu um anjo
ordenando-lhe que enviasse homens a Jope até a casa de um indivíduo chamado Simão Curtidor, na qual, por sua vez, encontrava-se outro Simão chamado Simão Pedro, o apóstolo Pedro. E esses mensageiros de Cornélio deveriam convidar a Pedro para que ele fosse até a casa de Cornélio, e lá então Pedro lhe diria o que ele, Cornélio e aqueles que com ele estavam deveriam fazer. Cornélio era um centurião romano que era religioso e que praticava boas obras, praticava obras de caridade, dava esmolas, era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que num certo sentido tinha um temor de Deus no seu coração. Mas esse texto nos traz uma informação deveras importante. Esse texto nos mostra que não adianta dar esmolas, né? Não adianta, por exemplo, fazer caridades, por mais que estas sejam importantes, ou algo do gênero, se nós não tivermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Se nós não entregarmos a Ele, de fato, a nossa vida, reconhecendo como nosso único, suficiente e total e pleno Senhor e Salvador das nossas vidas. E esse ponto é muito importante, e sendo assim, Cornélio precisava ouvir a pregação de Pedro para que ele pudesse ser salvo, uma vez que nós aprendemos nas Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como Paulo irá nos ensinar em Romanos, no capítulo 10, e no versículo de número 17. E o texto bíblico que nós lemos nesta manhã, ele abrange uma parte significativa da fala de Pedro, do sermão de Pedro, da pregação de Pedro, que está centrada, por sua vez, na pessoa e obras de Jesus. Bem, esse é apenas um pequeno resumo do contexto da passagem bíblica que nós acabamos de ler. E meus irmãos, nessa pregação de hoje, intitulada A Pregação ou A Pregação Cristocêntrica de Pedro, nós podemos encontrar pelo menos 10 verdades cristocêntricas, isto é, 10 verdades relacionadas à pessoa e obras de Jesus. E são essas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir de agora. Mas, lendo o texto bíblico, alguns trechos, alguns versículos da passagem que nós lemos no início, lendo com um pouco mais de detalhes, eu aprendo que a primeira verdade cristocêntrica presente nesse texto é a seguinte: Jesus é o único promotor da paz entre Deus e os homens. Jesus é o único promotor da paz entre Deus e os homens. Atos, no capítulo 10, e versículo 36, parte A, diz: Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Desde a queda de Adão e Eva no pecado descrita no famoso capítulo 3 de Gênesis, os homens vivem em um constante e contínuo conflito com Deus, com o Criador. O chamado pecado original, isto é, o estado de separação de Deus no qual se encontra todo o ser humano, desde o seu nascimento, ele afetou toda a humanidade. E é por isso, por exemplo, que Paulo dirá em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, que não há um justo nenhum sequer. E este mesmo Paulo, na continuidade desse capítulo 13, no versículo 23, ele dirá que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde a queda de Adão e Eva, todas as pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, cultos e ignorantes, judeus e gentios, negros, brancos, pardos, amarelos, indígenas, enfim, todos sem exceção, eles nascem com uma natureza pecaminosa e, portanto, nascem como inimigos de Deus, como pessoas que estão numa situação de inimizade e de guerra com o Criador. Mas como essa terrível situação de inimizade com Deus pode ser resolvida? Como que estas coisas todas podem ser solucionadas? Pedro responde em Atos 10, versículo 36, parte A, que lemos, que Deus provê um remédio para essa inimizade que há entre o homem e ele mesmo, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo.
Só há uma forma do homem pecador que vive distante e alienado de Deus se aproximar do Criador. E essa forma se chama Jesus Cristo. Não há, meus irmãos, não existe reconciliação, não pode haver verdadeira reconciliação entre Deus e o pecador sem a mediação de Jesus Cristo, sem o intermédio de Jesus Cristo, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo fazer a ponte entre nós pecadores e o Deus Santo, eterno, glorioso e todo-poderoso. Aliás, foi isso que Paulo nos disse em 2 Coríntios, no capítulo 5, e nos versículos 17 a 20, quando ele escreveu: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E Paulo continua: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E vejam só o que diz o versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esta é a mensagem central do Evangelho, que envolve a reconciliação do homem extraviado, alienado e distante de Deus, do seu Criador. Portanto, meus irmãos, a primeira verdade cristocêntrica ensinada por Pedro nesse trecho do seu sermão é que Jesus é o único promotor da paz entre Deus e os homens. Não existe outro caminho. Não existe um atalho, não existe outro meio, nós só podemos chegar ao Pai por intermédio da pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. E isto faz parte desta pregação, desta mensagem cristocêntrica apresentada por Pedro, um trecho da qual estamos lendo ali na casa de Cornélio. Mas uma segunda verdade importante, que nós também aprendemos nesse texto, uma segunda verdade cristocêntrica, é a seguinte, e nós a cantamos inclusive, não sei se vocês repararam nisso, mas nós cantamos essa verdade. Aliás, aquilo que eu estou pregando e ainda vou pregar ao longo desta mensagem, nós de certa forma cantamos tudo isso no culto de hoje. A segunda verdade cristocêntrica importantíssima que Pedro anuncia na casa de Cornélio é esta: Jesus é o Senhor absoluto do universo. Jesus é o Senhor absoluto do universo. Em Atos 10, 36, na parte B, Pedro diz: este, isto é, Jesus Cristo, é o Senhor de todos. Se você pegar ali o termo grego para todos, ele também pode ser traduzido, o termo grego paz, ele também pode ser traduzido como todas as coisas. Jesus é o Senhor de todos ou de todas as coisas, diz o apóstolo Pedro na casa do centurião romano Cornélio. E meus irmãos, o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, ele é reconhecido, por exemplo, pelo próprio Jesus em Mateus 28, 18, nós cantamos sobre isso agora há pouco, quando Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E também é reconhecido esse senhorio de Jesus sobre todas as coisas, ele também é reconhecido, também é admitido por Paulo em Colossenses no capítulo 1 e nos versículos 13 a 17, um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que diz o seguinte, nesse texto de Colossenses 1, 13 a 17, Paulo diz: ele, isto é o Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E veja o que diz o versículo 17: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Paulo, ele diz que Jesus, ele é o Senhor soberano e absoluto sobre tudo e sobre todos, o que absolutamente combina com essa fala de Pedro, nesse contexto de Atos, no capítulo 10, nesse maravilhoso sermão cristocêntrico pregado na casa de Cornélio. Portanto, meus irmãos, a segunda verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus é o Senhor absoluto do universo. E esta concepção aponta, entre tantas outras coisas, claramente para a divindade de Cristo. Jesus é Senhor de todas as coisas, o que significa que Ele é Senhor absoluto da minha e da sua vida, da minha e da sua agenda, dos meus e dos seus planos, dos meus e dos seus caminhos, dos meus e dos seus propósitos. Ele é Senhor soberano, total, pleno sobre a nossa vida, sobre esse planeta que tem a sua subsistência e manutenção nele, para a glória dele, com o propósito de louvá-lo e honrá-lo para sempre. Isso, entre outras coisas, o texto bíblico nos ensina. Mas diante disso eu também aprendo uma terceira importante verdade cristocêntrica, verdades estas todas extraídas desse trecho da pregação de Pedro na casa de Cornélio. E a terceira verdade cristocêntrica que eu encontro é a seguinte: Jesus foi ungido por Deus com o poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido por Deus com o poder do Espírito Santo. Acompanhe comigo o que dizem os versículos 37 e 38, parte A de Atos 10, que dizem: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. E agora o versículo 38, parte A: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O verbo ungir aqui, meus irmãos, no sentido literal, ele significa untar algo ou alguém com óleo, com azeite, com os mais variados propósitos, né? Poderia ser um utensílio do tabernáculo ungido, por exemplo, ali, para servir na questão, todo o contexto cultico. Poderia ser a unção de um enfermo, para que este fosse curado. Poderia envolver uma unção no sentido de uma capacitação ou uma admissão pública do ministério divino na vida de alguém, e assim sucessivamente. Mas Jesus é retratado aqui como ungido de Deus, no sentido figurado, como aquele a quem Deus escolheu como Senhor e Salvador da humanidade. E ao ser designado pelo Pai como Senhor e Salvador, Deus então abençoou, e permitam-me usar essa expressão, esse anglicismo, Deus empoderou a Jesus com o Espírito Santo. E aqui essa expressão que aparece nas nossas Bíblias, com o Espírito Santo e com poder, ela também pode ser entendida de uma única forma, porque quando nós lemos o texto bíblico, parece que são duas coisas, né? Com o Espírito Santo e com poder, e é possível que seja, mas é igualmente possível que nós tenhamos aqui aquilo que os estudiosos chamam de endíades, ou seja, uma figura de linguagem por meio da qual duas palavras, quer substantivos ou verbos, elas são usadas a fim de expressar um único sentido, um único significado. E nesse caso, portanto, a expressão com o Espírito Santo e com poder, ela também pode ser entendida aqui como com o poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus o Pai capacitou a Jesus com o poder do Espírito Santo, em vez de colocarmos com o Espírito Santo como sendo uma coisa e com o poder com outra. Ou seja, o Pai capacita Jesus, empodera Jesus com a presença gloriosa do Espírito Santo. E é interessante, diante disso que nós mencionamos, é interessante observarmos que tudo que Jesus faz durante o seu ministério terreno, o seu ministério público, assim denominado, ele o faz com a participação do Espírito Santo. Vocês já observaram isso? Tudo que Jesus vai fazer, e nós vamos dar aqui apenas alguns breves exemplos, ele o faz ali com a participação, com a presença, com o amparo, com o auxílio do Espírito Santo. Ou seja, o ministério de Jesus, ele é um ministério, digamos que pneumático, ou em outras palavras, é um ministério amparado e guiado pela presença do Espírito Santo. Sempre que vemos Jesus nos evangelhos,
ele sempre está sendo guiado, conduzido, amparado, direcionado pelo Espírito Santo. Nós podemos perceber isto, por exemplo, em alguns textos bíblicos. Jesus, por exemplo, nós bem sabemos que ele foi concebido pelo Espírito Santo, não é isso? Que diz Mateus capítulo 1, versículos 18 e 20. Por ocasião do seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, sob a forma corpórea de uma pomba. Vemos isso em Mateus, no capítulo 3 e versículo 16, e Lucas, no capítulo 13, versículo 22. Jesus, ele foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo. Lemos isso em Mateus 4:1 e em Lucas 4:1. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo, conforme ele mesmo diz em Mateus, no capítulo 12, versículo 28. E por fim, Jesus também se alegrou no Espírito Santo em Lucas, no capítulo 10 e versículo 20. O fato, meus irmãos, portanto, de que Jesus, que é o nosso mestre e modelo por excelência, o fato de que ele é guiado pelo Espírito Santo constantemente, esse fato aponta, penso eu, para a necessidade que todo verdadeiro cristão também tem de ser guiado por esse mesmo Espírito. Aliás, a esse respeito, Paulo disse o seguinte em Romanos 8,14, uma passagem muito conhecida e muito importante para a nossa reflexão nesta manhã. Paulo diz o seguinte em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você não pode ser guiado por você mesmo, pelos seus apetites, pelos seus desejos, ou por suas inclinações pecaminosas ou carnais. Filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito de Deus, assim como o Filho de Deus, Jesus, também o fora, conforme nós acabamos de ler nessas passagens bíblicas. Portanto, a terceira verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus foi ungido por Deus com o poder do Espírito Santo. Isso nos leva a uma quarta importante verdade nesse momento. E a verdade é a seguinte: Jesus deixou um rastro de bondade por onde ele passou. Esse ponto é muito importante e interessante. Jesus deixou um rastro de bondade, de boas obras, por onde quer que ele passou. Vejamos o que diz aqui Atos 10:38, parte B, que diz: o qual, isto é, Jesus Cristo, andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Pedro diz: por onde Jesus andava, na Judeia, na Galileia, no templo, nas sinagogas, nas ruas, com judeus, com gentios, com publicanos, com pecadores, com fariseus, com saduceus, com zelotes, com herodianos, com todas as pessoas, ele sempre fazia uma coisa: por onde ele passava, ele deixava um rastro de bem e de bondade. Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, uma das formas que temos de conhecer alguém é conhecer o legado que ela deixa, o rastro que ela deixa. Essa é uma das melhores maneiras que temos de conhecer alguém. Aliás, diz a lenda que onde o cavalo de Átila, rei dos hunos, pisava, ali nunca mais crescia grama alguma. Em outras palavras, por onde Átila passava, ele deixava um rastro de destruição, de catástrofe, de tragédia e de morte. Mas com Jesus, as coisas são bem diferentes, porque Jesus, segundo Pedro, andou por toda parte fazendo o bem. Por onde Jesus passou, ele deixou um rastro de afeto, de amor, de bênção, de cuidado, de graça, de misericórdia, de salvação e de transformação. Por onde Jesus passa, ele faz o bem, ele transforma as pessoas, ele as salva, ele as restaura, ele as cura, ele as abençoa de uma forma geral. O legado de Jesus é diferente dos legados dos homens de forma geral. Isso é maravilhoso. Essa expressão petrina me chama a atenção. O qual andou por toda parte fazendo o bem. Quando lemos os evangelhos, ou quando lemos os desdobramentos dos mesmos, ou seja, as epístolas, nunca vemos Jesus fazendo nenhum tipo de mal a quem quer que seja.
Fosse uma criança, fosse um ancião, fosse uma pessoa adulta, fossem os seus adversários, né, saduceus, às vezes fariseus e tantos outros judeus, mesmo a estes, por mais que ele os confronte, por mais que ele questione, né, e os coloque muitas vezes contra a parede, ele sempre o faz com o propósito de abençoá-los, de corrigi-los, de adverti-los, de alertá-los quanto à verdade que ele pregara. Por onde Jesus vai, ele passa fazendo o bem. Ele passa fazendo o bem. Portanto, a quarta verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus deixou um rastro de bondade por onde ele passou. Aliás, eu posso ver esse rastro de bondade aqui na manhã de hoje. Somos frutos desse rastro de bondade, porque Jesus um dia passou sobre a minha e sobre a sua vida, e aquilo que estava destinado ao fracasso, ao inferno e à tragédia, pela graça dele foi transformado. Nós somos frutos desses rastros bondosos de graça, de amor e de salvação, porque Jesus um dia graciosamente passou pela minha vida e passou também pela sua vida. Somos frutos dessa bondade gloriosa de Jesus. E isso faz parte desse sermão maravilhoso de Pedro. Mas uma quinta verdade, meus irmãos, importante, uma quinta verdade cristocêntrica encontrada aqui, é a seguinte: Jesus, ele curou as pessoas oprimidas pelo diabo. Ele curou as pessoas oprimidas pelo diabo. Atos 10, versículo 38, parte C diz: e Jesus também andou curando todos os oprimidos do diabo. Infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam na existência do diabo. Já falamos inclusive sobre isso tempos atrás aqui. Em uma pesquisa, por exemplo, realizada em 2007, portanto há cerca de 15 anos, 75% dos brasileiros, né, entrevistados, eles disseram acreditar totalmente na existência do diabo, até que um número, né, razoável, digamos. 9% disseram ter dúvidas quanto à existência do diabo, e 15% disseram não acreditar nele. É claro que nós não sabemos se esses percentuais, se esses dados estatísticos, eles se mantêm os mesmos nos dias de hoje ou não. Mas, de qualquer forma, o fato é que, de acordo com esta pesquisa, milhões de brasileiros simplesmente ignoram a presença ou a existência do diabo, achando que ele talvez seja uma invenção da igreja, um conto da carochinha, uma personagem folclórica, uma lenda ou algo do gênero. Mas Pedro, depois de dizer que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, ele especifica um tipo de bem que Jesus fez às pessoas, afirmando que Jesus curou todos os oprimidos do diabo. Percebam que nem Pedro e nem Jesus encararam o diabo como uma ficção, por exemplo, extraída de um filme de terror hollywoodiano, como uma invenção. Pedro e Jesus viram o diabo como uma personagem real. Aliás, um dos motivos pelos quais Jesus se encarnou, um dos propósitos pelos quais Deus se fez homem na pessoa de Jesus, foi justamente para acabar, para neutralizar as ações do diabo. João deixa isso bem claro em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 8, parte B, quando ele diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Um dos propósitos da encarnação foi impor uma derrota profunda contra o diabo, contra os seus demônios e contra o mal em termos gerais. Por isso, a quinta verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus curou as pessoas oprimidas pelo diabo. Mas uma sexta verdade também igualmente importante pode ser encontrada nesse texto que nós lemos. E a sexta verdade cristocêntrica é esta: Jesus desfrutou da presença constante do Pai. Jesus desfrutou da presença constante do Pai. Atos 10, 38, parte D,
essa quarta parte do versículo, que nós aqui fragmentamos ele nesse sentido, né, dessa forma, traz: porque Deus era com ele. Isto é, ele era com Jesus. Essa parte é muito importante. Porque Jesus fez tudo o que fez? Porque Deus era com ele. Aqui Pedro explica que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus era com Jesus. É claro que Jesus, né, meus irmãos, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele sempre contaria com a presença do Pai, e do Espírito também, é evidente, do Espírito Santo na sua vida. Mas, falando mais particularmente sobre a presença do Pai na vida de Jesus, existem dois textos do Evangelho de João, entre outros tantos textos bíblicos, é claro, é evidente, onde esse ponto ele acaba sendo muito bem salientado, muito bem sublinhado, muito bem destacado. Em João no capítulo 8, e versículo 29, Jesus disse: e aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Depois, capítulos adiante, mais precisamente em João no capítulo 16 e versículo 32, Jesus declarou o seguinte aos seus discípulos: eis que a hora chega e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. E aí Jesus conclui: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Vocês virarão as costas para mim, mas eu jamais estarei sozinho, porque o Pai que me enviou, que me ungiu, que me preparou, que planejou para que eu me encarnasse e viesse a este mundo, Ele sempre esteve, está e estará comigo. Portanto, a sexta verdade cristocêntrica ensinada por Pedro nesse texto é que Jesus desfrutou da presença contínua do Pai. Onde ele andava, o Pai estava com ele. Quando ele pregava, quando ele ensinava, quando ele expulsava demônios, quando ele curava, quando ressuscitava mortos, quando ele fazia milagres, quando andava sobre as águas, ele o fazia porque o Pai estava com ele, o Espírito estava guiando, orientando, capacitando a fazer as obras gloriosas do Pai. Isso nos conduz a uma sétima verdade cristocêntrica nesse texto. E a sétima verdade é esta: Jesus morreu na cruz. Tão simples e tão profundo ao mesmo tempo quanto isso. Jesus morreu na cruz. Vocês percebem uma coisa importante no sermão de Pedro? Ele não inventa, ele não cria uma doutrina nova, ele não fica pegando modismos teológicos, teologais, para que isto venha deixar as pessoas estupefatas, né? As pessoas assim deslumbradas. Ele simplesmente ensina o beabá do Evangelho. Ele começa com a vida de Jesus desde o início. Olha, o Espírito Santo o empoderou, agiu com ele assim, ele foi curando, foi libertando. Olha, nesse momento ele morre, depois ele ressuscita. Ele simplesmente conta a história como ela efetivamente ocorreu. Ele não inventa nenhum modismo teológico para agradar aos seus ouvintes. Ele é fiel aos fatos tais como estes sucederam na sua época. Esse é um ponto muito importante que todo pregador, sobretudo nos dias em que nós vivemos, deve se atentar. Não inventemos fatos, não inventemos doutrinas, não inventemos teologias que não estão presentes nas Escrituras. Preguemos única e tão somente o Evangelho com o poder e a graça do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que guiou a Jesus durante o seu ministério terreno. Mas voltando à sétima verdade cristocêntrica, Pedro diz: Jesus morreu na cruz. Leiamos aqui o que diz Atos 10:39. Pedro fala: e nós somos testemunhas, ele diz, eu estava presente, e nós somos testemunhas de tudo o que ele, isto é Jesus, fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Deus deu certa noite para Cornélio uma visão. Este enviou os seus
mensageiros para irem até a casa de um tal Simão Curtidor, em Jope. Lá encontrava-se outro Simão chamado Pedro, e Pedro, quando ouve ali os mensageiros, ele diz: tá bom, mas o que vocês querem que eu faça? Olha, é importante que você vá na casa de Cornélio, sendo Cornélio um centurião romano. Um judeu entrar na casa de um gentil, sendo ainda mais esse gentil, um centurião romano, era o cúmulo da impureza. O negócio foi tão difícil, mas tão difícil, que Deus teve que fazer Pedro desmaiar, ter uma visão de ele ver um lençol com uma série de animais, né? Ele ouve uma voz dizendo: mata e come. Ele fala: Senhor, eu sou um judeu puro sangue, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, eu sou uma pessoa que observa a lei, a Torá. E é como se Deus falasse para ele: deixa de besteira, rapaz, não torne impuro aquilo que Deus santificou. É como se Deus lhe dissesse: eu sou o Deus de vocês judeus, mas também sou o Deus dos gentios. Eu, Senhor, sou Deus sobre toda a terra, e eu que te alcancei um dia, Pedro, quero usá-lo para alcançar gentios como um Cornélio, que talvez seria a última pessoa na face da terra em cuja casa você poderia pensar em visitar. É lá que você vai ter que ir. E quando chega lá, a mensagem de Pedro é muito bíblica, é muito cristocêntrica, não é uma mensagem antropocêntrica. Pedro não fala dos seus feitos para Jesus, ele não fala das suas façanhas em prol do reino de Deus, ele simplesmente destaca o que Jesus Cristo fez na vida dele e na vida de todas as pessoas por onde ele passou. E Pedro diz: e por onde Jesus passava, ele só fazia o bem para todas as pessoas, ele só fazia o bem. Mas como que trataram esse indivíduo que só fazia bem? Como que lidaram com ele? Versículo 39, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. Aquele que só fazia o bem, fizeram-lhe mal. Porque em outro texto a Bíblia dirá: porque se soubessem quem ele era, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, o Rei da glória, jamais teriam feito isso. Meus irmãos, quando falamos sobre a morte de Jesus na cruz, é importante frisarmos que o maior de todos os símbolos da fé cristã, ao contrário do que alguns podem imaginar, não é a manjedoura, não é o presépio, não é o peixe, mas é a cruz. Aliás, o cristianismo ele se distingue, ele se diferencia das outras religiões pela importância, pela ênfase que ele atribui à morte do seu fundador. O cristianismo é a única religião que dá ênfase, não apenas, claro, ao nascimento, mas sobretudo à morte do seu fundador. Isto se deve, por exemplo, à posição de destaque que a morte de Jesus ocupa no Novo Testamento, mais especialmente, por exemplo, nos Evangelhos. Os Evangelhos, para termos uma ideia, eles dedicam cerca de 1/5 das suas narrativas a este assunto. Que assunto, pastor? O assunto da morte de Jesus. Isso significa dizer que a cada 5 narrativas, a cada 5 histórias encontradas nos Evangelhos, uma fala sobre a morte de Cristo. A cada 5 relatos, a cada 5 narrativas, a cada 5 histórias, uma delas proporcionalmente fala sobre a morte de Cristo. Por quê? Porque a morte de Cristo é central para a nossa fé, para o nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, Jesus, meus irmãos, ele nasceu para morrer ou com o propósito de morrer. Esse ponto é muito importante. A morte não é um acidente de percurso que afeta Jesus, não. Ele nasce com o propósito de ir à cruz. Aliás, quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus quem diz isso. Jesus tem uma autoconsciência de que ele nasceu para morrer. Vejamos o que Jesus diz, por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, quando ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas, por que você veio, Jesus? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele diz: eu me encarnei para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o propósito dele.
Meus irmãos, Jesus se encarna a fim de poder morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Portanto, a sétima verdade cristocêntrica ensinada por Pedro a Cornélio e aos seus amigos e parentes e familiares ali presentes na sua casa é que Jesus morreu na cruz. Isso nos leva a uma oitava e antepenúltima verdade cristocêntrica, que é esta: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Olha a pregação de Pedro, que maravilhosa. Ela segue uma lógica, ela segue uma cronologia, né? Ela é cristocêntrica, ela é bíblica. Ele diz: nós presenciamos isto. Mais uma vez, Pedro não inventa conteúdo à sua mensagem, ele prega aquilo que ele presenciou, que ele viveu com Jesus, com os discípulos, né? Tudo aquilo que ele experimenta é o que ele prega. Oitava verdade cristocêntrica: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Veja o que diz Atos 10, versículos 40 e 41. A este, isto é Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Os romanos, eles crucificaram muitas pessoas antes e depois de Jesus, de modo que Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, e também não seria o último. Mas Jesus, meus irmãos, diferentemente de outros crucificados, ele ressuscitou. E esse fato é absolutamente importante para a fé cristã, porque um Jesus morto jamais poderia ser o nosso Salvador, mas um Jesus redivivo, este sim pode nos salvar. Uma sepultura fechada e um cadáver nela jamais abririam os céus para nós, mas uma sepultura aberta e vazia tornou possível e real a nossa salvação, a minha e a sua salvação. Portanto, a oitava verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Caminhando quase para o final, descobrimos aqui uma nona verdade cristocêntrica. Muitos gostariam de apagar essa verdade das suas Bíblias, porque é uma verdade muito dura, mas é bíblica, é real. E vou citar qual é. A nona verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus julgará a todos. Jesus julgará a todos. Atos 10, 42. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Vocês estão entendendo o argumento de Pedro diante de Cornélio? Esse Jesus... E curiosamente, Pedro, ele tem um bom senso, ele tem uma prudência na pregação. Ele poderia ser mais rude com Cornélio, poderia dizer: vocês, legionários romanos, o crucificaram. Ele não cita isso. É claro que a consciência de Cornélio deve ter pesado, né? Quando diz que ele foi pendurado no madeiro, Cornélio deve ter imaginado: eu de alguma forma fiz parte disso, mas ele não cita. Esse Pedro, depois da presença do Espírito Santo que vem sobre a vida dele, ele é polido, né? Ele é sábio, ele tem discernimento para falar. Então o argumento de Pedro é muito óbvio, ele diz: esse Jesus que só fez o bem por onde passou, qual foi o fim dele? As pessoas o mataram. Mas espera aí, esse não foi o fim, ele ressuscitou ao terceiro dia. Só que aí ele traz outra informação: e ele um dia haverá de julgar todas as pessoas, como que dizendo: portanto, Cornélio, se eu fosse você e os seus familiares aqui presentes, me arrependeria dos meus pecados, para que todos nós tenhamos um veredito positivo naquele dia, quando este Jesus voltar para julgar a todos nós. O argumento de Pedro é impecável.
Mas, meus irmãos, essa expressão de vivos e de mortos, Deus constituiu Jesus como juiz de vivos e de mortos, essa expressão de vivos e de mortos, ela parece ser uma expressão idiomática, que Pedro usa a fim de dizer que todas as pessoas experimentarão o juízo de Cristo, por isso vivos ou mortos, todas as pessoas de uma forma geral passarão por esse juízo. E esse retrato de Jesus como juiz, ele aparece de forma muito clara ao longo de todo o Novo Testamento. Nós não queremos dar aqui todos os exemplos, mas eu quero destacar pelo menos 3 deles. Um dito pelo próprio Jesus e outros 2 ditos por Paulo. Em João 5:22, por exemplo, Jesus, demonstrando ter uma autoconsciência como juiz, ele diz o seguinte a um grupo de judeus que o acompanhava, abre aspas, João 5:22, e também o Pai a ninguém julga, olha o que Jesus diz, e o Pai também a ninguém julga, mas deu ao Filho, isto é a mim, Jesus está dizendo, todo o juízo, eu vou julgar a todos. Um pouco mais adiante, em 1 Coríntios 4:4, Paulo declara o seguinte, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E no contexto da passagem, este Senhor aqui se refere a Jesus Cristo, não a Deus Pai, se refere a Deus Filho, a Jesus Cristo. Indo um pouco mais adiante, quase no término da sua vida, quase nos momentos finais da sua existência terrena, Paulo, ele vai dizer o seguinte em 2 Timóteo 4:8, um dos textos mais lindos da Bíblia, quando Paulo está nos seus últimos momentos, talvez dias ou semanas de vida aqui na terra, antes de morrer, antes de ser, conforme a tradição cristã dirá, ser possivelmente decapitado, por causa da sua fé em Cristo. Vejam o que diz 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse juiz, é claro que ele se refere a Jesus, porque ele diz, ele voltará, e quando voltar esse justo juiz, eu, Paulo, que sou crente nele, ele me dará a coroa da vida, algo que infelizmente não ocorrerá a todas as demais pessoas, evidentemente não crentes na pessoa bendita de Jesus. Meus irmãos, é importante conhecermos esse retrato bíblico de Jesus como juiz, porque ultimamente muitas pessoas têm imaginado, eu diria que em seus delírios, em seus devaneios, a ideia de um Jesus light, um Jesus que é apenas paz e amor, um Jesus que faz vistas grossas para o pecado e que empurra o pecado para debaixo do tapete, e um Jesus que no final das contas ele irá salvar todo mundo. Aliás, para alguns até o diabo, os demônios e os ateus serão salvos no fim das contas, e não é isso que eu aprendo nas Escrituras. A Bíblia fala sobre a existência de um lugar ou condição chamado inferno, onde as pessoas ali viverão eternamente distanciadas de Deus, no sentido de serem privadas do seu favor e graça, e isto durante toda a eternidade. Então esse Jesus de paz e amor, esse Jesus light, esse Jesus que gosta de todo mundo, que não julga ninguém, bem, esse não é o retrato verdadeiro de Jesus, tal como se nos apresenta nos evangelhos. Isso é uma caricatura da cabeça dessas pessoas. Um Jesus que aprova tudo, um Jesus que consente com tudo, um Jesus que aceita tudo, que concorda com tudo, que não recrimina ninguém, que acha tudo absolutamente normal, como os dias absurdos em que eu e você vivemos. Mas o sermão de Pedro é, ele um dia, este que morreu,
ressuscitou ao terceiro dia, e haverá de julgar vivos e mortos, ou seja, todas as pessoas que já viveram, que vivem, que viverão neste mundo. Ninguém escapará ao juízo desse juiz divino chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém. Então, meus irmãos, cuidado com certas perspectivas, certas leituras, certas compreensões nada bíblicas que temos de Jesus, como se ele fosse um Jesus água com açúcar, né? Que aceita tudo para ele é natural. Não, isso é coisa da religião, é a religião que acusa, é a religião que fala que é pecado. Jesus, ele é mais sossegado, ele é mais transigente com o pecado. Leia a Bíblia direito, meu irmão, por favor, leia corretamente, honestamente, sem apenas pensar aqueles textos que lhe são convenientes. Leia-a toda, e você perceberá que o Jesus Cristo que andou fazendo bem por todo lugar, e é verdade, ele voltará uma segunda vez como juiz, e julgará vivos e mortos, julgará a mim e a você, a todos nós. Mas Paulo nos dá a boa notícia em Romanos no capítulo 8, quando diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Seremos julgados, mas se pela graça de Deus nós cremos em Cristo, e já vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, nós seremos absolvidos naquele grande dia. Não porque sejamos ou seremos melhores do que quaisquer pessoas, mas porque cumprimos pela graça de Deus, com auxílio da própria graça de Deus, as condições que o próprio Cristo nos estipulou na sua palavra, Mas então, a nona verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus julgará a todos. Isso nos encaminha para a 10ª e última verdade cristocêntrica. Estou caminhando para o final desta reflexão. E a 10ª e última verdade cristocêntrica, muitíssimo importante, é a seguinte: Jesus perdoa os pecados daqueles que creem nele. Que mensagem maravilhosa para Cornélio, né? Ele vai explicando quem é Jesus, foi ungido com o Espírito Santo, andou fazendo bem, curou os oprimidos do diabo, ele foi, todavia, crucificado, morreu, mas espera um pouquinho, ao terceiro dia ele ressurgiu, mas há uma advertência, ele voltará para julgar vivos e mortos, e talvez a audiência perguntasse, mas como nós escaparemos disso? E ele dá a resposta, dizendo para essas pessoas que aqueles que creem nele serão perdoadas dos seus pecados. Que sermão maravilhoso, que sermão maravilhoso. Veja o que diz Atos 10:43, o finalzinho do sermão de Pedro. Dele, ou seja, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ô Cornélio, calma, que nem tudo está perdido. Calma, Cornélio. Eu contei para vocês essa história com altos e baixos, mas dá para virar o jogo, dá para mudar a história. Vocês podem ser salvos, podem ser abençoados. Aliás, é para isso que Deus me enviou à casa de vocês. Eu que sou judeu, achava que seria o cúmulo da impureza estar diante de gentios, mas Deus teve que me dar um desmaio, eu tive que perder os sentidos, ter uma visão para descobrir que eu não posso chamar de impuro aqueles a quem Deus santificou. É interessante que não é só Cornélio que é salvo, mas eu diria que a teologia de Pedro também é salva, o cérebro de Pedro é salvo nesse contexto, porque ele passa a ter um entendimento mais, não só diferente, mas mais adequado do papel dos gentios dentro do plano de Deus. E Pedro descobre de forma mais clara, de forma mais plena, que embora Jesus tenha vindo em primeiro lugar para os judeus, os gentios não foram descartados. O Deus da Bíblia ama judeus e quer salvá-los, mas também ama gentios e quer salvá-los. A prova disso é que estamos aqui reunidos entre gentios e que foram salvos pela graça de Deus e pelo seu maravilhoso poder, o poder do Espírito Santo. Mas continuando, o argumento de Pedro, meus irmãos, como eu disse, ele é bastante lógico e muito claro. Ora, uma vez que Jesus julgará todos,
O argumento de Pedro é: então todos devem crer nele a fim de não obterem um veredito negativo quando do dia do juízo, quando este dia ocorrer. Embora todos sejam julgados, como descobrimos no ponto anterior, no ponto 9, nem todos serão condenados. Aqueles que continuamente crerem em Cristo serão salvos. E é interessante que aqui o verbo crer, não é isso? Atos 10, 43, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Aqui no versículo 43, o verbo crer, ele ocorre no particípio presente ativo em grego, o que aponta para uma fé contínua, constante e perseverante, depositada em Cristo. Então, Jesus salvará aqueles que por meio da sua graça depositarem uma fé constante, contínua e perseverante nele. Estes no dia do juízo serão absolvidos. Meus irmãos, nós começamos essa mensagem dizendo que desde a queda de Adão e Eva no pecado, os homens vivem em constante conflito e inimizade com Deus. Lembram-se? Primeiro ponto. Mas estamos terminando o nosso sermão dizendo que há uma solução para esse conflito. Há um remédio para os nossos pecados, e esse remédio se chama Jesus Cristo. Se crermos perseverantemente em Jesus, Ele nos promete perdão e cancelamento dos nossos pecados. Ele nos promete e nos confere verdadeira paz, paz esta que só pode ser obtida por meio de Jesus Cristo, como começamos falando no nosso primeiro ponto em Atos 10, 36. Portanto, a 10ª verdade cristocêntrica ensinada por Pedro é que Jesus perdoa os pecados daqueles que creem nele. E se você crê perseverantemente em Jesus, então confie que os seus pecados foram perdoados. Amém. Eu quero concluir esta mensagem relembrando que hoje nós apresentamos 10 verdades cristocêntricas presentes na pregação de Pedro. Primeira, Jesus é o único promotor da paz entre Deus e os homens. Segunda, Jesus é o Senhor absoluto do universo. Terceira, Jesus foi ungido por Deus com o poder do Espírito Santo. Quarta, Jesus deixou um rastro de bondade por onde passou, e eu posso ver esse rastro de bondade hoje aqui, nesta manhã. Quinta, Jesus curou as pessoas oprimidas pelo diabo. Sexta verdade, Jesus desfrutou da presença constante do Pai. Sétima verdade, Jesus morreu na cruz. Oitava verdade, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nona verdade, esse Jesus morto e ressurreto voltará para julgar a todos. E 10ª e última verdade, mas esse Jesus, Ele perdoa os pecados daqueles que nele creem. Que Deus nos dê graça nesta manhã, para que nos arrependamos dos nossos pecados, e confiemos não em nós mesmos, não em nosso mérito, não na nossa meritocracia, não na nossa bondade, não na nossa religiosidade. Não se esqueçam de que Cornélio era religioso, ele dava esmolas, ele era uma pessoa caridosa, mas faltava-lhe algo para ser salvo. Ele precisava ouvir o Evangelho, crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados e mudar de vida. Essa é uma das mensagens mais importantes de Atos. É muito comum no nosso contexto popular brasileiro, quando você evangeliza alguém, um parente, um amigo, um vizinho, as pessoas dizerem: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, sempre faço as coisas corretas, eu ajudo as pessoas dando cesta básica, eu faço obras de caridade, eu visito orfanatos e asilos. Isto não é suficiente, isto não salva ninguém. As tuas obras não salvam ninguém. Se existem obras que salvam alguém, estas são as obras de Jesus Cristo de Nazaré, realizadas na cruz, e quando eu confio nele e não em mim, então a justiça dele me é imputada, e pela graça de Deus eu sou considerado justo, sendo portanto justificado pela fé nele, e não em mim mesmo e nas minhas boas obras. É Jesus quem salva.
é Jesus quem salva. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar a orar comigo e a refletir sobre aquilo que você e eu ouvimos nesta manhã. Talvez exista alguém entre nós que pense que ser religioso, frequentar missas, realizar obras de caridade, dar cestas básicas às pessoas, e eu não estou dizendo que estas coisas não sejam boas e importantes, não estou dizendo nada disso, não estou pregando contra elas. O que eu estou afirmando, isto sim, é que estas obras humanas não salvam. O que salva é aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. É isso que salva. A pregação de Pedro é uma pregação cristocêntrica. Percebam que Pedro não fala nada de si mesmo. Ele não fala do que ele fez. Ele fala do que Jesus fez por ele e por toda a humanidade, incluindo Cornélio, incluindo os amigos e familiares de Cornélio, e por que não dizer, contextualizando, incluindo a minha e a sua vida, os meus e os teus familiares. Aquilo que Jesus fez por Cornélio, segundo Pedro, não é apenas para Cornélio, ou em favor de Cornélio, ele também fez por mim e por você. Esta manhã é uma manhã importante, para que nos arrependamos dos nossos pecados, e para que creiamos, confiemos naquele que viveu entre nós, morreu, ressuscitou, está vivo, e um dia voltará para julgar a todos, a todos. Meu irmão, cuidado com esse Jesus Cristo light, cuidado com esse Jesus que às vezes ouvimos na mídia, na internet, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Não é o Jesus dos evangelhos que disse para aquela mulher, por mais que a amasse, vá e não peques mais. As pessoas só querem a primeira parte do discurso de Jesus, vá. Só que tem a parte B, não peques mais. As pessoas entendem, vá e continue vivendo do jeito que você quer. Não, a fala de Jesus tem duas partes, vá, mas mude de vida. E por que eu devo agir assim, pastor? Pedro é muito claro, esse Jesus que morreu e ressuscitou, voltará para julgar vivos e mortos. Ele voltará, ele voltará. Essa é a esperança da igreja, durante cerca de 2000 anos da sua existência. Ele veio, mas disse, filhinhos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltará. Para uns ele voltará como um pai, para outros voltará como terrível juiz. Como podemos escapar desse julgamento tão terrível, pastor? Crendo em Jesus como nosso único, suficiente, total Senhor e Salvador. Não confie em você mesmo, nem nas suas próprias obras. Confie em Jesus e nas obras de Jesus e nos méritos de Jesus e no poder salvador de Jesus e apenas dele, de ninguém mais. E você será salvo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigado por esta pregação cristocêntrica de Pedro, a qual o Senhor permitiu que nós replicássemos, que nós apresentássemos nesta manhã. Senhor, diante de tantos cultos antropocêntricos presentes aqui e acolá nos dias de hoje, como é glorioso podermos ouvir uma mensagem como esta, pregada sobretudo pelo teu servo, apóstolo Pedro, centrada no seu filho Jesus, uma mensagem profundamente cristocêntrica, centrada em Cristo. Ajude-nos a entendermos, ó Pai, enquanto cristãos que somos, que não há verdadeira vida cristã sem Cristo, não há salvação sem Cristo, não há nenhum tipo de bênção ou vida eterna sem a pessoa e obras benditas de Jesus. Nós dependemos profunda e totalmente de Jesus.
para sermos salvos, para sermos transformados, para sermos libertos, para termos uma vida mudada. Nós não podemos fazer isso com as nossas próprias mãos, tanto quanto Cornélio não poderia se auto-salvar por meio das suas esmolas, das suas obras de caridade ou por meio da sua religiosidade. Cornélio precisava de um Salvador, tanto quanto nós aqui também precisamos de um. Precisamos da sua salvação, ó Deus, por meio do seu glorioso Filho Jesus. Dependemos dele, ó Pai, porque sabemos que em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. E te glorificamos porque falamos sobre este nome nesta manhã de ceia. Cremos nesse nome, nos entregamos totalmente aos teus pés, ó Senhor Jesus, e suplicamos a tua bênção em nossas vidas e através delas. Salve-nos, ó Senhor, transforme-nos, porque nós precisamos do seu agir poderoso, inigualável, singular em nossas vidas. Não podemos nos auto-salvar, precisamos da salvação que vem de ti. Tenha misericórdia de nossas vidas e nos transforme, por favor. É o que nós te pedimos, agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.